Olá, que Deus abençoe seu dia. E hoje nós vamos falar sobre algo que é extremamente relevante, pelo menos creio eu. E está lá em Provérbios 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velha, ou mesmo depois de envelhecer, ela não se desviará desses caminhos, ou seja, ela fará aquilo que você ensinou. Mas o que eu quero perguntar para você é: será que verdadeiramente nós estamos ensinando as nossas crianças no caminho que elas devem andar? Fica aí e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se você está gostando desse vídeo, compartilha, dá um like, se inscreve, aperta no sininho para receber as notificações, manda aí seus comentários e diz aí o que você está achando. Curte aí. Pois bem, vamos lá então. A minha reflexão é sobre algumas situações. Então a palavra de Deus em Provérbios 22:6 diz que nós devemos ensinar nossas crianças no caminho que devem andar e que depois de velhas elas ainda se lembrarão desses caminhos, elas não se desviarão desses caminhos. Então eu pergunto para você: será que verdadeiramente nós estamos ensinando nossas crianças no caminho que elas devem andar? Será que, olhando uma população nacional em torno de 78 a 80% da população se considera cristã, quer seja considerado ali católico, quer seja considerado evangélico, protestante, o que seja, mas em torno de 78 a 80% da população se diz cristã. Então, nesse sentido, eu estou considerando que quase 80% da população deveria conhecer a palavra de Deus, deveria conhecer a Bíblia e deveria, acima de tudo, seguir aquilo que a Bíblia prega, aquilo que a Bíblia nos orienta, nos exorta a fazer. E uma delas é ensinar as crianças no caminho da verdade, ou seja, nos ensinamentos de Deus. Agora eu te pergunto, se quase aí 80% da população se diz cristã, como é que nós temos tantas coisas ruins no nosso país? Será que realmente ensinamos nossas crianças? Ou será que nós apenas dizemos o que elas têm que fazer e nós mesmos não fazemos? Exemplos simples e bobos. Será que quando alguém liga para sua casa e você fala assim, fala que eu não tô, e aí a criança atende e a criança acaba mentindo ali, dizendo que o pai ou a mãe não está. E aí em outro momento você chega e fala para ela que ela não pode mentir porque mentir é feio. Mas ela teve um exemplo dentro de sua casa. Ou quando você fala que tem que respeitar as leis, principalmente as leis ordinárias, aquelas que regem um bom convívio na sociedade, e aí você fala que tem que respeitar as leis e você fura sinal vermelho, você estaciona em vaga de idoso, você não respeita as filas ou as condições que estão ao seu redor. Então, será que realmente a gente ensina as nossas crianças ou nós simplesmente falamos da boca para fora? Será que nós estamos mostrando verdadeiramente como uma criança deve se comportar, como ela deve agir, ou nós estamos simplesmente dizendo que tal coisa é feio fazer ou não deve ser feito, mas na prática nós continuamos fazendo igual os outros nossos ancestrais faziam? Um exemplo que me veio à memória agora aqui é o caso do filme Velozes e Furiosos, o primeiro filme da série Velozes e Furiosos. Era um grupo que assaltava cargas, que contrabandeava coisas, que vendia de forma ilícita. E aí a gente vê uma das últimas cenas, para não ser a última cena do filme, eles reunidos à mesa, aonde eles vão lá e oram agradecendo pela comida. Será que esse é o tipo de cristão que nós estamos sendo? Fazendo um monte de coisa errada na sociedade, se aproveitando de situações, se aproveitando de condições que nos são colocadas ali, sendo até oportunistas, e depois nós vamos simplesmente agradecermos a Deus. Eu comento com as pessoas um caso, assim, um conceito meu, na verdade, que a diferença entre esquema e chuncho. Muitas pessoas
elas querem estar no esquema, e se elas estão fora do esquema, então elas dizem que é chuncho, e na verdade elas não querem derrubar o esquema porque o esquema é ilegal ou prejudica certa parte das pessoas, mas é porque elas não estão dentro do esquema. Então eu digo que a diferença entre esquema e chuncho é que esquema você está dentro e chuncho você está fora. E nós ensinamos isso aos nossos filhos, nós ensinamos isso na sociedade, de que é preferível tirar vantagem, se aproveitar de uma situação, do que efetivamente ensinar a verdade. A gente não quer mais correr os riscos ou enfrentar as consequências. Nós simplesmente queremos agora viver numa era de direitos, que tudo nós podemos e nada nós devemos. Então nós precisamos amadurecer isso. Nós precisamos verdadeiramente ensinar as nossas crianças no caminho que elas devem andar e não simplesmente falar da boca para fora. Então que essa reflexão, que ela seja aí, que ela entre nos nossos corações e que a gente faça uma análise crítica daquilo que efetivamente nós ensinamos com aquilo que nós demonstramos por meio desses ensinamentos. Veja se na tua vida você está fazendo aquilo que você diz que a criança deve fazer. Se você efetivamente está dando exemplo da conduta que a criança tem que ter na sua casa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia e que possamos ser melhores a cada dia.